Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com processadores. Eu tenho um canal que eu gosto bastante, que é o Adrenaline, e eu vou colocar um vídeo dele aqui que fala de processadores, e aí eu vou comentando algumas partes que eu achar interessante. Vou rodar para vocês aqui, beleza? CPUs, GPUs, APUs e SOCs. São muitas as siglas relacionadas aos processadores. Mas o que são esses pequenos componentes? Para que eles servem? E o mais importante, qual é o melhor para você? A gente vai tentar esclarecer algumas dessas dúvidas nesse vídeo. No vídeo sobre placas-mãe, a gente viu que esse aqui é o componente responsável por conectar e fazer a comunicação entre diferentes componentes e tecnologias do computador. Mas que para essa comunicação aconteça, informações devem ser transmitidas e interpretadas. Essa troca de informações a gente comumente chama de processos. E quem vai cuidar dos processos é o cara que se chama processador. Bom, para explicar o que é e o que faz um processador, a gente vai começar explicando o que é uma CPU. CPU não é sinônimo de processador. Esse pequeno chip, na verdade, agrega vários microcomponentes aqui dentro, fazendo várias funções diferentes que se dá aí o processamento das informações no seu computador. Um desses microcomponentes aqui é a tal da CPU, que é uma sigla que significa Central Processing Unit. Unidade Central de Processamento, e é dela que a gente vai começar falando. Essa unidade de processamento central, a CPU, ela recebe diversas instruções de todos os programas rodando no computador e interpreta todas essas informações para que as coisas funcionem de forma harmoniosa. Quando eu digo programas, eu não estou falando só daqueles que você vê, que nem abrir o Word e escrever algumas coisas, por exemplo. Na verdade, existem vários, a maioria deles, programas que trabalham nos bastidores para manter os componentes do seu computador funcionando, os chamados drivers. Os drivers são um exemplo desses programas que eu estou chamando de bastidor. Na maioria das vezes são programas específicos de um determinado hardware no PC, como por exemplo um driver para o seu teclado ou um driver para o seu mouse, que vai garantir que esses componentes funcionem corretamente sem você ter que ficar mexendo. Eles ligam junto com o computador, você não enxerga nada, e eles ficam ali rodando por trás, sendo processados também pela CPU. Mas como é feito esse processamento, afinal? Ele se dá em ciclos. O famoso número do clock do processador é o número que determina quantos ciclos esse processador consegue fazer por segundo. Cada ciclo é um pulso da CPU. Antigamente, apenas uma instrução conseguia ser realizada por ciclo, ou seja, em um ciclo ele recebe a informação, no outro ele acessa a memória, no outro ele escreve dados. Então, teoricamente, quanto mais ciclos ele conseguir fazer por segundo, mais rápido ele será. Isso é verdade, mas a prática é um pouco mais complexa. Partindo-se da ideologia de que quanto mais clock você conseguisse, mais rápido seria seu processador, é nisso que os pesquisadores investiam o seu tempo. Afinal, se eles conseguissem mais ciclos, ou seja, um clock maior, seus componentes seriam mais rápidos. É claro que com o tempo começou a ficar cada vez mais difícil alcançar velocidades maiores na frequência de ciclos. Um dos problemas encontrados, por exemplo, até hoje, é o superaquecimento. Mas a mesma dificuldade não foi vista na hora de diminuir os componentes. Então foi tida a ideia, por que não fazer dois processadores em um? Nascia assim então o conceito de dual core. Cores significa núcleo em inglês e se refere ao número de núcleos de processamento dentro de um só chip. Lembra no começo do vídeo que eu falei que aqui tem vários microcomponentes? Então, processadores multicore têm inclusive vários núcleos de processamento dentro deles, várias CPUs, e eles equivalem, é como se fossem vários processadores em um. Mas ter dois núcleos não significa necessariamente o dobro do desempenho. Não é que nem colocar um processador lado a lado, vamos dizer, porque existe a interação entre esses núcleos, eu explico. Tudo depende da qualidade com que os processos são otimizados.
Alguns processos, geralmente de sistema, simplesmente não podem ser feitos por mais de um núcleo ao mesmo tempo. E, nesse caso específico, vale mais a pena ter um só núcleo bem forte do que dois mais fracos. Mas a maioria dos programas é otimizada para os multicore atualmente. Então, seus processos mais pesados podem ser, entre aspas, quebrados em processos menores e mais leves, podendo ser carregados por mais de um núcleo ao mesmo tempo, otimizando a performance. Neste caso, você vai precisar ter um único núcleo com um clock bem maior para dar tempo dele ir e voltar, carregar esses processos quebrados, no mesmo tempo em que dois ou mais núcleos fariam a viagem uma vez só. Galerinha, essa questão aí é o seguinte, ele quis dizer que os projetistas de processador fizeram, né? Eles criaram o multicore, né? Se você observar hoje, tem processadores que é octa-core, ou seja, tem 8 núcleos. Mas se o programa que está sendo executado não souber usar esses núcleos, ele vai executar em um só core, sabe? Então, isso depende da programação. Existe até uma área na ciência da computação que chama programação paralela. O programador, ciente de que a máquina tem múltiplos cores, múltiplos núcleos, ele cria threads internas no seu código, ou seja, mini processos, e esses mini processos são automaticamente alocados para cada núcleo, obtendo assim uma melhor performance. Se o software não utilizar desse recurso no momento de ser programado, você não vai ganhar em se ter múltiplos cores. Você vai ganhar assim, um aplicativo fica num core, o outro fica em outro, o outro fica em outro, aí você ganha, você consegue fazer mais coisas em paralelo. Mas um só programa ser executado mais rápido, você só ganha se você alterar a programação. Então, o programador é responsável por fazer essa alocação de cores. Então já sei, a performance de um processador é determinada pelo número de núcleos e pelo número de clock das suas CPUs. Já sei qual que eu vou querer. Calma, ainda fica mais complicado do que isso. A gente precisa falar agora da arquitetura do hardware. A arquitetura, geralmente você vê por aí falar de 32 bits, 64 bits, esses números são muito relacionados ao processador, mas a gente também vê programas falando disso. O próprio Windows tem versões 32 bits e 64 bits. Esses números geralmente são usados para se dirigir à arquitetura, que a gente vai explicar agora mais ou menos o que significa isso. A arquitetura de instruções da CPU, explicando por cima, se refere à quantidade de dados que serão processados a cada ciclo do clock. Lembra que eu falei que antigamente as CPUs só conseguiam realizar uma instrução por ciclo? Bom, com arquiteturas mais modernas, ela consegue mover uma maior quantidade de dados por ciclo, realizando assim mais instruções ou instruções mais complexas. 32 bits, por exemplo, significa que um processador consegue mover 32 bits a cada ciclo do seu clock. Isso significa que uma arquitetura maior, 64 bits, tem potencial de ser bem mais rápida que uma arquitetura menor, de só 32 bits, e assim por diante. É por isso que um processador de 2 GHz não necessariamente será mais lento que um de 3 GHz. Se esse processador com menos clock tiver, por exemplo, 64 bits em sua arquitetura, ele consegue mover o dobro de dados a cada ciclo do que se o de 3 GHz tiver só 32 bits. Esse tem potencial é importante grifar, porque não necessariamente uma arquitetura melhor vai ser mais rápida. Um processador, para poder usar todo o seu potencial, precisa ter programas que sejam otimizados para essa arquitetura. Lembra quando eu estava explicando o que é uma arquitetura, eu comentei que o próprio Windows tem versão 32 bit e 64 bit? Isso significa que o sistema operacional mais usado no mundo tem uma 32 bits e uma feita para aproveitar o potencial melhor de um processador de 64 bits. Não adianta nada você ter um processador de 64 bits rodando um Windows de 32 bits, ele vai nivelar por baixo.
entre aspas. Quando você faz o download de programas na internet, às vezes eles vêm assinalados qual a versão que eles estão otimizados por um X, X32 ou X64. X32, 32 bits, eles usam X porque eu já falei várias vezes, tecnologia adora X, ninguém entende por quê. Outro aspecto importante de ressaltar na arquitetura dos processadores é a... Pessoal, então, essa questão do 32 e 64 bits, os processadores antigos, né, Pentium, até alguns Intel Core 2 Duo, eles eram 32 bits. Atualmente, né, os processadores já são 64 bits há muito tempo, né, aproximadamente mais de 10 anos. A ideia dos 64 bits é o seguinte: você consegue em cada ciclo de clock jogar 64 bits no processador para ser processado. Isso é melhor do que você jogar 32. Você consegue fazer mais coisa em um único ciclo de clock, né? Essa que é a ideia. No ciclo de clock, eu vou explicar isso melhor para vocês, é que as coisas acontecem em componentes eletrônicos. Se você tem um ciclo de clock em que o processador recebe 32 bits, ou seja, 32 dados, 32 zeros e uns, conjunto de zeros e uns, ele vai ser pior do que um processador que recebe 64 bits. Com 64 bits, eu posso fazer várias operações, eu posso ter várias informações em 64 bits. Então, essa é a principal diferença, essa evolução. É claro que toda uma evolução de hardware teve que ser acompanhada. Por exemplo, se eu mando 64 bits, eu tenho que ter 64 canais, 64 fios, né, vamos dizer assim, impressos na placa-mãe para eu poder mandar aquele dado. Então, você aumenta a complexidade de outros componentes da sua placa-mãe. Então, foi uma evolução bem grande e isso aumentou o poder de processamento, não só o poder, mas também o processador passou a fazer mais coisas ao mesmo tempo, coisas mais complexas ao mesmo tempo, porque ele tinha espaço, ele tinha 64 bits para ele poder trabalhar. A quantidade de memória RAM que eles conseguem acessar. Um processador de 32 bits, não adianta levantar porque esse aqui é 64, os dois. Mas um processador de 32 bits consegue acessar no máximo 4.096 megabytes de memória RAM, ou seja, 4 gigas. Não é tanto, né? O de 64 bits, que são esses casos, eles já conseguem acessar um pouquinho mais. Esse número sobe para 16 bilhões. É isso aí, 16 bilhões de gigabytes de memória RAM. Mas não adianta sair se empolgando. Como tudo no computador, sempre é nivelado pelo sistema. O Windows 10 Home Edition suporta, é a palavra correta, suporta no máximo 128 GB de memória RAM. Ou seja, não adianta seu processador alcançar 10 trilhões se o sistema vai acessar no máximo 128, não é mesmo? A versão Pro já vai para 512 GB, o que chega a ser um exagero para o uso doméstico. De qualquer forma, é um dado bastante interessante. Como que um processador de 32 bits acessa só 4 GB de memória RAM e a sua próxima geração de 64 bits já acessa 16 bilhões? Isso acontece porque cada bit adicionado dobra a quantidade de memória RAM que o processador consegue acessar. Então o crescimento se torna exponencial. Aquele gráfico faz assim. Faz um desenho para mim depois, Thiago. Sim, legal. Mas a gente vai falar mais de memória RAM, como que o computador acessa ela e para que ela serve principalmente num vídeo especial só sobre memória RAM. Aqui a gente vai voltar a falar dos processadores mais diretamente e focado. Agora a gente vai parar de falar de CPU. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que um processador tem vários microcomponentes nele e está na hora de falar um pouco da parte gráfica que está embutida aqui. Quem assistiu ao vídeo sobre placas-mãe deve ter lembrado que eu disse que antigamente as placas vinham com vídeo integrado e que agora essa é uma responsabilidade do processador. Ela só vem com essa entradinha de vídeo para quando você tem um vídeo integrado no processador. E é disso que a gente vai falar agora, vídeo integrado. O negócio é o seguinte, você precisa de uma peça de hardware para converter todas as informações malucas correndo aqui na placa-mãe para imagens no seu monitor.
Como você vai fazer isso? Na verdade, atualmente a gente tem duas opções. Você pode ter uma placa de vídeo completamente dedicada para essa função, ou você pode usar o vídeo integrado do seu processador. Qual escolher? Vai depender do usuário. Uma resposta preguiçosa seria dizer que se você não pretende jogar no computador, o processador já resolve. Mas se você quer ser um gamer, você vai precisar de uma placa de vídeo para garantir aquela alta qualidade na sua jogatina. Isso não é tanto verdade assim, porque atualmente já dá para jogar com vídeo integrado. Tá na hora de lembrar uma das siglas que eu falei lá no começo do vídeo, GPU. Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico, é o que eu estou chamando de vídeo integrado até agora. Essa tecnologia evoluiu muito com o passar dos anos e atualmente dá sim para jogar usando eles. A AMD, que é esse processador aqui, é da AMD, chama seus processadores com GPU, ela chama de APU, é só o nome que ela dá. A Intel, ela não tem um nome especial para os processadores que tem GPU, só que o sistema de processamento de gráficos ela chama de Intel Graphics HD, só para vocês saberem diferenciar as tecnologias. A gente tem um artigo especial falando sobre o que dá e o que não dá para jogar usando o vídeo integrado do processador. O Thiago é querido e vai pôr o link aqui no vídeo. Agora, quem é mais entusiasta nos games, às vezes vai querer exigir mais dos gráficos dos seus jogos e vai querer uma placa de vídeo dedicada para isso. Mesmo essas pessoas, é legal ter um vídeo integrado no processador por eventualidades. Vai que sua VGA queima, por exemplo. Bate na madeira. Não sei, isso é madeira ou MDF? Bom, vai que sua VGA queima. Você vai ficar sem computador, porque não tem nada ali processando o vídeo. Se você tem gráficos integrados no processador, você não vai conseguir jogar, talvez, os seus jogos no Ultra, mas o computador vai continuar funcionando. Você vai conseguir enxergar o monitor ainda. Um problema de depender unicamente do vídeo integrado do processador é que é muito mais difícil atualizar o processador do que uma placa de vídeo, por exemplo. É por isso que a gente vai agora entrar um pouco mais a fundo nos aspectos físicos do processador, a maneira que ele se encaixa na sua placa-mãe. Como a gente já falou no vídeo sobre placas-mãe, cada uma vem com o seu socket, onde se encaixa o processador. Essa aqui que eu estou segurando é compatível com processadores AMD, enquanto essa aqui, topo de linha da Gigabyte, é compatível com processadores Intel. Como que eu sei? Bom, primeiro eu conheço os modelos, então eu sei. Mas tem um jeito muito fácil de diferenciar. O socket para processadores AMD, ele é todo furadinho. Isso porque os pinos que fazem o encaixe, a transmissão de dados e de energia do processador são colocados diretamente no componente da AMD, enquanto no caso da Intel, esses pinos ficam na placa-mãe. É importante ter um extremo cuidado com esses dentinhos porque eles são muito sensíveis. Sorte da Intel, que é as fabricantes de placa-mãe que tem que se preocupar com isso, e mais azar da AMD. Pessoal, isso é uma forma interessante de definir, né, um processador Intel de um processador AMD. Esses pinos do processador AMD é característica da AMD, né? Enquanto que os processadores da Intel, você só tem um contatozinho ali, né? Esse contato está conectado direto no socket, ou socket, né? Igual ele falou. O socket, ele é o local onde você vai colocar o processador, né? E ele tem que ser específico para aquela placa-mãe. Então, quando você vai comprar um processador, independente de placa-mãe, você tem que saber qual que é o socket correspondente àquele processador. Porque se você comprar, pode não ser compatível. Então, na hora de você escolher um processador, escolher uma placa-mãe, esse processador ele tem que ser compatível com aquele socket. AMD que tem que fazer esses pequenos pininhos que pode dar todo tipo de problema e depois o cliente vir reclamar. E só porque eu gosto de viver a vida perigosamente, eu vou mostrar agora como se encaixa um processador na placa-mãe. Vai que quebra o pininho e eu perco meu emprego. É aqui, ó. A gente vai usar o da AMD porque tá aqui mais na mão, ele não tem uma capinha protetora. Deixa eu levantar a placa para ficar mais visível. Direto na placa-mãe tem uma setinha indicando a posição do processador. Não vou conseguir mostrar agora no chip, mas ele também tem uma setinha para você saber a posição correta de se encaixar o componente. Ele vem aqui assim, só alinhar tudo direitinho, ficou. Abaixar a alavanca para travar e o cooler vem aqui em cima. Uma coisa importante de destacar aqui é algo que eu já salientei no vídeo de placas-mãe.
a compatibilidade do socket com o tipo de processador que você pretende usar. Esse aqui eu pude encaixar porque esse socket é compatível com essa linha de processadores AMD. A bem da verdade, a AMD não atualiza a linha de processadores dela faz um bom tempo. Já esse Intel aqui, ele é um Core i3 4150. Ele não é compatível com esse socket aqui da Gigabyte. Apesar de ser um socket para processadores Intel, o chipset Z170 é para os novos processadores da sexta geração Skylake. Esse processador é um pouco mais antigo e aí ele não vai encaixar ali, não vai funcionar. Aliás, o processador conseguir encaixar no socket ainda não é o suficiente para que ele funcione corretamente. O mais correto, o certo a se fazer é entrar no site oficial da placa-mãe e ver a lista de processadores com os quais ela é compatível. Às vezes, mesmo tendo um socket onde você consegue encaixar o seu processador, ele não vai funcionar direito por questões de alimentação da energia dele mesmo, por exemplo. Como eu comentei quando eu estava encaixando o processador aqui na placa-mãe, logo em cima dele vem o cooler. Por quê? Com tantos microcomponentes num chip tão pequeno, que tem que ficar trabalhando em ciclos o tempo todo, o aquecimento é inevitável, processadores esquentam, que é uma loucura. É necessário um cooler diretamente em cima dele para manter o equipamento resfriado e funcionando corretamente. Um computador que às vezes precisa processar um pouco mais de dados e acaba desligando sozinho, pode ser um sinal de superaquecimento, por exemplo. A gente vai entrar em detalhes sobre esse assunto num vídeo específico sobre coolers e processo de resfriamento da sua máquina. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar uma esclarecida no funcionamento dos processadores e que tenha sido útil para tirar algumas dúvidas. Não perca na próxima semana. Então, galerinha, só para acrescentar aí o que ele disse, né? Então, você tem que olhar a compatibilidade no site da placa-mãe, né? Especificamente, para aquele processador, para ver se é compatível. E tem outros critérios, né? Por exemplo, energia, né? A potência. Isso é algo que é considerado. Outra coisa é o cooler, né? Esse cooler é toda essa estrutura com dissipador de calor que você tem, que fica em cima do processador. Então, quando você abrir ali um gabinete, né? Um computador desktop para você dar uma manutenção, você pode ter certeza que a CPU, né, o processador, ele vai estar embaixo daquele cooler, porque um processador esquenta muito. Então, esse processo de energização do processador gera muito efeito Joule, né? Então, é o cooler para essa proteção. E às vezes tem até uma pasta, a gente chama de pasta básica, que é um cremezinho que você põe em cima do processador, que também ajuda no resfriamento. Depois eu vou mostrar isso com detalhes para vocês nas nossas aulas práticas, né, como é que está essa estrutura do socket com o processador e com o cooler. Mas é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Vou interromper aqui a gravação. Um abraço para vocês.